começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você encontra aqui e hoje vamos falar sobre infecção urinária em mulheres. As infecções urinárias são reclamações recorrentes em mulheres, principalmente, problemas que afetam o seu dia a dia. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o urologista Dr. André Torres. Dr. André, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Deise. É sempre um prazer estar aqui. Agora, começando perguntando o seguinte: o que é infecção urinária e o que pode provocar a infecção? Bom, a infecção urinária, ela acontece quando existe um patógeno que naturalmente não habita o sistema urológico e ele está colonizando tanto a uretra como a bexiga. Então, esse patógeno que normalmente não está presente ali, ele é entendido como invasor pelo organismo, o que gera uma reação imunológica contra ele. E essa reação imunológica, ocasionada pela presença desse invasor, é que vai gerar todos aqueles sinais e sintomas característicos da infecção urinária, certo? Então, a infecção urinária é isso, é a contaminação por um patógeno não originário do sistema urinário. E o que pode provocar a infecção urinária? Então, a infecção urinária, ela tem vários aspectos possíveis, né? Vários fatores causadores. Um deles é a questão anatômica, porque a mulher tem mais infecção urinária do que o homem. Pela característica anatômica, o tamanho da uretra feminina, ela é uma uretra pequena, em média de 3 a 4 centímetros, enquanto que o homem tem uma uretra média de 15 centímetros. Então, esse menor comprimento predispõe. Outra condição é a proximidade da uretra com o orifício anal. Então, no homem existe uma distância muito maior entre os orifícios, mas na mulher não. Essa distância, ela também é curta. Então, essa proximidade predispõe que bactérias perianais colonizem a região periuretral e assim tem uma maior predisposição. Outra coisa seria a relação entre o agente bacteriano e as defesas orgânicas, naturais. Então, algumas bactérias, elas têm mais predisposição à aderência ao urotério. Então, isso é uma característica individual das bactérias que naturalmente estão ali colonizando o intestino daquela mulher. Esses são fatores. Outras condições, né, que podem também gerar uma predisposição maior, por exemplo, é o hábito intestinal da mulher. Então, é comum mulheres sofrerem de constipação, por exemplo, ficarem 3, 4, 5, até mais dias sem defecar. Então, quando isso ocorre, a população bacteriana na região urogenital, ela aumenta, o que também predispõe ao desenvolvimento de infecção urinária. Outra condição é a idade da primeira infecção. Quanto mais jovem ocorre a primeira infecção, maior a predisposição dela vir a ter mais episódios ao longo da vida. Então, normalmente, se ela tem uma infecção antes dos 15 anos de idade, a chance de voltar a ter novos episódios é maior. Então, são múltiplos fatores, né, que vão predispor. Outra condição também é a relação sexual. Então, normalmente, as infecções iniciam com o início da vida sexual da mulher. Então, esse é outro fator, justamente pela proximidade da região urogenital da região anal. Então, o contato sexual, ela predispõe, digamos assim, uma contaminação maior da área. Então, quando existe uma predisposição, principalmente pelas características de aderência da bactéria ao urotério, se essa bactéria dessa mulher ela tem uma capacidade de aderência maior, a relação sexual é um fator que também vai predispor. Então, quando junta tudo, constipação, relação sexual, questões anatômicas, características de bactéria, então são muitos fatores que podem atuar em conjunto ou isoladamente para predispor, né, ao desenvolvimento da infecção. Outra questão também, doutor, que eu acho que as mulheres comentam muito em relação a calça jeans, o uso de calça jeans, o calor, o suor, até a falta de higiene, o período menstrual, a demora ali de trocar o absorvente, por exemplo, isso também pode fazer com que venha a acontecer aí a infecção urinária? Sim, a falta de higiene ou descuidado com a higiene é um fator que, sem dúvida, vai predispor, né, ao aumento da colonização bacteriana e ao aumento do número de bactérias naquela proximidade com a uretra, vai predispor ao desenvolvimento. A umidade em si, ela não é um fator de risco para a infecção urinária em si, mas vai predispor ao desenvolvimento de fungos, por exemplo, candidíase,
Então, quando se desenvolve fungo, você já muda as defesas naturais. Os lactobacilos naturalmente presentes na vagina, que predispõem a um pH ácido, e inibe o crescimento bacteriano, o fungo tira isso. Então, muda essa característica local. E isso aí predispõe também ao crescimento de bactérias. Então, age mais não como fator direto, mas como fator indireto, tá certo? Mas tem uma influência. Agora, em relação aos sintomas, quais são os sintomas mais característicos da infecção urinária? Ardor ao fazer xixi, vontade de urinar com maior urgência, mesmo com a bexiga não muito cheia. E quando vai ao fazer o xixi, sai um pouquinho. Então, a urgência miccional, ou seja, essa vontade de correr ao banheiro quando vem à vontade. Quando chega no banheiro, sai um pouquinho, que nós chamamos de polaciúria. Ou seja, se vai várias vezes, em pouquinha quantidade. Outra condição é dor no pé da barriga, isso pode acontecer. Algumas outras condições, né, que podem, menos frequentes, mas pode ter uma dor lombar associada. Em quadros mais complicados, o grave pode ter febre também. Então, esses são os principais. Ardor a fazer xixi, urgência miccional, essa vontade de urinar várias vezes ao longo do dia, que nós chamamos de polaciúria, tá certo? E essa dorzinha no pé da barriga. São os mais comuns. Quando existe um fator complicador, pode vir a febre, que também é um fator que chama atenção. Isso para infecção baixa, né? Aquela clássica, infecção da bexiga. Mas existe também a infecção renal, que aí a febre ela é mais pronunciada, a dor nas costas ela também é mais importante e costuma-se ter também sinais sistêmicos. Ela pode ter tontura, pode ter um mal-estar geral, pode ter uma dor abdominal mais importante, pode ter náusea, pode ter vômito, que é um quadro mais grave normalmente. Então, quando a mulher começa com sintomas básicos, o ideal é já procurar um médico, já procurar algo para poder ser medicada. O que eu vejo muito comum é ela ir na farmácia e normalmente o farmacêutico ou o balconista prescrever um analgésico, que eventualmente não pode vender o antibiótico, né? Mas aí dá um analgésico para ela. Ela começa a usar aquele analgésico por 2, 3 dias para melhora o sintoma, mas não trata a infecção. Sim. E aquilo termina se prolongando e o retardo no início do tratamento pode predispor a uma infecção mais grave, né? Como a infecção renal, por exemplo. Então, assim, começou a sentir os sintomas, procura qualquer médico é capaz de tratar a infecção urinária, né? Num momento mais emergencial, você não vai muitas vezes encontrar um urologista, né, para fazer consulta e tal, mas em uma emergência, no posto de saúde, você vai ser tratada da forma igual. Posteriormente, se é uma coisa muito recorrente, aí você vai procurar o especialista. E agora vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com o Dr. André Torres, falando agora sobre infecções recorrentes nas mulheres. Daqui a pouco mais detalhes. Agora, uma pessoa que tem infecções urinárias com um curto espaço de tempo, trata e volta. Isso é um fator que chama a atenção? Qual o ideal a fazer nesse momento? Isso. A infecção urinária de repetição, ela é conceitualmente 2 infecções dentro de 6 meses ou 3 dentro de 1 ano. Se a pessoa tem mais frequência do que isso, ela pode não estar tratando adequadamente, ela pode estar tendo uma persistência bacteriana. Você tratou hoje, daqui a 1 semana, 15 dias, voltou a ter sintomas. Então, essa bactéria provavelmente ela não foi eliminada. Existe um risco de ela ter uma resistência bacteriana que hoje está se tornando cada vez mais comum, porque as pessoas estão se automedicando, usando antibiótico em dose e tempo inadequado, tudo isso predispõe ao desenvolvimento de bactérias mais resistentes. Então, você inicia o antibiótico, diminui a população bacteriana, mas não elimina. Aí, passado alguns dias, volta a crescer novamente, a causar sintomas. Então, esse é um problema, né, que está ocorrendo. Aí, cada vez mais bactérias mais resistentes, e isso pode trazer complicações, tá certo? Então, assim, desenvolveu sintomas, procura o médico, faça o tratamento. Não resolveu, aí tem que fazer uma cultura da urina para verificar o perfil bacteriano. Não resolveu, aí tem que buscar outros fatores predisponentes, ou seja, tem cálculo renal, tem alguma alteração estrutural, funcional que está predispondo a isso. Então, você vai fazer uma investigação, né, a partir daí.
Mas o passo inicial é fazer o tratamento do quadro agudo. Quais as dicas que o senhor dá para evitar, por exemplo, uma infecção urinária, o início de uma infecção urinária para as mulheres e para a população em geral? Isso. As dicas. Primeiro, a hidratação, né? Mantenha-se sempre bem hidratada. Como eu falei um pouco mais cedo, se você mantiver um elevado fluxo miccional, isso é um fator de proteção. Para isso, você tem que estar sempre bebendo bastante água. No verão, a quantidade de água deve ser maior do que o habitual, porque você transpira mais. Então, você vai precisar de mais água. Então, isso é um fator importante. Outra coisa é o cuidado durante ou próximo ao ato sexual, né? Então, você tem que ter os cuidados higiênicos, de se higienizar, pedir para o parceiro também ter esse cuidado de higienização. Acabou a relação sexual, pede licença, vai no banheiro, faz uma higienização da região vulvar, tá certo? Externamente, faz uma micção pós-coito, que também isso aí vai proteger. E pede para ele também fazer uma higienização da região genital, que isso é uma coisa importante, né? O parceiro tem que apoiar nisso, tem que ajudar, tem esse cuidado higiênico. Evite múltiplos parceiros, né? Porque quanto maior o número de parceiros, aumenta seu risco de contaminação. Então, esse é um fator também que aumenta. Se você tem dificuldade de fazer cocô, né? De defecar, é uma coisa que não deve ser desprezada, considerada como normal. Ah, sempre fui assim, é assim mesmo. Não é assim. Procure um gastroenterologista, trate a constipação, regularize o ritmo intestinal, porque isso também é um fator de proteção para a mulher, tá certo? E se você já passou da menopausa, ou seja, já não tem mais uma lubrificação vaginal adequada, mas é sexualmente ativa, mantém o ato sexual com certa regularidade, você tem que buscar o ginecologista e, se não houver contraindicação à reposição hormonal, iniciar a reposição hormonal. Porque isso vai repor ou recompor o ambiente vaginal com a flora vaginal adequada, com o pH vaginal adequado, com a lubrificação adequada, e isso também vai lhe proteger. Se todas essas medidas comportamentais falharem, você faz tudo certinho e ainda assim mantém uma certa regularidade na infecção urinária, aí tem que iniciar medicamentos. E daí tem medicamentos não antibióticos, que você pode lançar a mão inicialmente, e antibiótico, que aí você vai ficar fazendo uso por um tempo, de 3, 6 meses até um ano, a depender da sua frequência de infecção urinária. Mas essas são as medidas principais. Em termos de investimento, procure mais roupas leves, principalmente em ambientes, dias quentes, né? Roupas mais leves, dormir sem roupa íntima, é um fator também que ajuda. A higienização vulvar não precisa ser muito mais do que 2 vezes ao dia, né? Nunca lavar dentro da vagina, apenas externamente. O uso de sabonete íntimo é uma coisa que costuma ser utilizada com certa regularidade, mas não é uma obrigação, não há uma necessidade disso, pode ser um sabonete habitual, tá certo? Então, mantendo esses cuidados, a chance de infecção vai minimizar. Vai zerar? Não vai, porque tem a questão anatômica, tem a questão da bactéria, que são fatores que não são modificáveis, né? São fatores que pertencem àquele organismo. Então, aquela predisposição sempre vai existir. Mas com esses cuidados a mais, a sua chance vai reduzir e a frequência também vai reduzir. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. O Manhã Tem Nada vai ficando por aqui. No próximo programa vamos falar sobre o uso de telas para as crianças. É prejudicial, não é? A gente vai conversar com a psicóloga a esse respeito. Ficamos por aqui, até o próximo programa.